Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9. Acho que está com uma pequeno desejo de microfonia aqui. Nós estamos aí firmes nas casas de paz, amém? Glória a Deus. Você tem esse desejo de ser um agente da paz, levando a mensagem do reino de Deus, amém? Isso é algo poderoso. Nós estamos aí com um kit para as crianças hoje aí, amém? Glória a Deus. Gratidão aos irmãos que contribuíram, né? E que sempre estão amando as nossas crianças aí. Efésios no capítulo 2, versículo 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém? Senhor, nós te agradecemos por essa noite, por podermos estar aqui com os nossos irmãos, compartilhando da palavra, orando, tendo um relacionamento com o Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, por tudo isso. Nos renova, que a nossa fé se torne mais forte hoje em Ti, que o Teu Espírito Santo nos instrua, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, é muito importante, antes de falar desse tema aqui, quero falar para ti, é muito importante você manter os fundamentos, os bases que mantêm uma vida espiritual forte, né? Uma das bases é valorizar a palavra de Deus. Amém? Eu tenho visto muitos crentes moderninhos que estão muito fracos na fé. E muito facilmente as coisas têm desmoronado na vida dessas pessoas. Porque elas tiraram alguns marcos, alguns fundamentos que não poderiam tirar da sua vida. Elas começam a dar algum espaço para a carne. Eles são tão moderninhos que não são influenciados por nada que é ruim. Eles podem escutar qualquer música. Eles começam a relativizar a palavra de Deus. E eu digo que são guiados pelas emoções e não pela palavra, e não pela fé. Então eu quero dizer, tome cuidado na sua casa. Eu sou uma pessoa muito observadora e cuidadosa com a minha casa. Por exemplo, se minha esposa for ler um livro, certamente eu vou querer saber o que tem nesse livro. Por quê? Porque eu sou um cuidador da minha casa. Lá em Gênesis, nós podemos observar que Adão não cuidou da sua casa. Então eu preciso perceber, por exemplo, que um filho está lendo, né? Como diz o empresário aqui no Brasil, o problema não é o que os jovens estão lendo. O problema não é que se os jovens estão lendo ou não, o problema é que eles estão lendo o livro errado. E muitas vezes você lê um livro e trata aquele livro no nível da palavra, e aquele livro está cheio de humanismo, cheio de filosofias humanas, e acaba, a partir daquela leitura, muitas coisas começam a sucumbir na família. Então nós precisamos, né, valorizar o congregar, valorizar a santidade, valorizar a palavra de Deus, desvalorizar um pouco essa vida emocional, guiada por emoções. Então nós precisamos realmente ter marcos na nossa vida, fundamentos na nossa vida, para que nós possamos ficar firmes. Amém? Eu quero falar aqui, irmãos, sobre algo pertinente à data que nós estamos hoje, né? Onde nós celebramos. Evidentemente que nós temos que ter a nossa fé viva, e todo dia tem que ser um dia para a glória de Deus, mas tem datas especiais para afirmar a nossa fé, e essa data é muito importante, onde nós celebramos, né, a ressurreição do nosso Senhor. E eu gostaria de falar aqui sobre um tema chamado merecimento, a loucura do merecimento. Em Efésios aqui nós acabamos de ler um texto tão poderoso sobre a salvação. Agora, você já parou para pensar e perceber na sua vida, ou conversando com pessoas, né? O quanto as pessoas fazem coisas para tentar merecer algo de Deus. Então, muitas pessoas, muitas vezes nós mesmos, estamos fazendo alguma coisa para tentar merecer algo de Deus. Eu tenho sempre um exemplo clássico, que é o batismo. Normalmente algumas pessoas elas confessam Jesus, vêm à frente numa reunião, tomam uma decisão numa casa,
mas tem um momento muito decisivo nessa fé, que é quando ela precisa ali dar o próximo passo, que é o batismo. Acende ali para mim essa luz aqui. Eu não gosto de escuridão, né? E essa luz, é claro que é Jesus, né? Amém. Aí fica melhor, amém? Então, a pessoa fala que tomou uma decisão por Jesus, mas de repente você vai conversar com ela, então vamos batizar. E quando chega na hora do batismo, normalmente você percebe que ela não entendeu o fundamento da fé cristã. Ela diz que não está preparada para o batismo, porque ela acredita que para ser salva, ela precisa, por si mesma, estar vivendo de forma perfeita. Ou seja, que ela precisa oferecer a Deus, primeiramente, suas boas obras, para que então ela seja merecedora de, por exemplo, se batizar. Na quinta-feira eu fui fazer uma conversa, a casa de paz, ali com o senhor, ali que eu estou fazendo, e justamente tive que tratar esse assunto do batismo. E ele ainda passando por um processo de libertação, eu fui certificar se ele cria em Jesus mesmo, se ele tinha entendido a mensagem, e em resposta a essa mensagem, eu estava ali disposto a batizar ele, porque ele tem dificuldade de vir na reunião por questões físicas. Mas o problema que impedia o batismo dele é porque ele ainda não se achava qualificado o suficiente para se batizar nas águas. Mas ele cria em Jesus, está no processo de amadurecimento da fé dele. Então, muitas vezes, né, nós percebemos isso. As pessoas, elas acham que precisam merecer algo de Deus, não entendem o processo da salvação. Agora, o que acontece? Isso é um problema da fé da pessoa, ou seja, ela não entendeu a mensagem do Evangelho. Quando nós olhamos para o cristianismo, e vamos colocar aqui o cristianismo como uma religião, comparando o cristianismo com outras religiões, qual seria a principal diferença do cristianismo para outras religiões? Então, a principal diferença do cristianismo para qualquer outra religião é a graça de Deus. O C.S. Lewis, eu já comentei com os irmãos outras vezes, certa vez, estudiosos discutiam o que havia de único na fé cristã, ou o que havia de diferença entre as religiões. C.S. Lewis entrou na sala, ouviu os argumentos e disse: isso é fácil. A diferença entre o cristianismo e outras religiões é a graça de Deus. Entenda bem isso. Isso é a diferença principal. Nós estamos saindo aí, testemunhar de Deus, pregar o Evangelho, e nós precisamos saber falar da nossa fé. Qual é a principal diferença entre todas as religiões e a nossa fé em Jesus Cristo? É a graça de Deus. Por quê? Em todas as religiões o homem está no centro. Preste bem atenção nisso. O homem está no centro, tentando subir até Deus por seus próprios méritos. No Evangelho é Deus quem desce até nós, mesmo ainda quando nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Então essa é uma diferença muito grande. Quando nós vamos lá para o islamismo, para ser salvo é preciso obedecer rigorosamente, a lei ali de Alá. Você precisa obedecer rigorosamente para você ser salvo. Se você vai para o espiritismo, você vai perceber que a salvação vem pela evolução moral e a reencarnação sucessivas, ou seja, cada vez você vai melhorando moralmente, e quanto mais você alcança um padrão moral, você vai evoluindo a cada reencarnação. Ou seja, o homem está no centro. No islamismo está no centro a obediência do homem ao seu Deus. No espiritismo, a moral do homem, ou seja, a capacidade do homem obedecer, vai fazendo com que ele também evolua e vá em cada reencarnação evoluindo, vai se tornando um espírito cada vez mais evoluído. No budismo, a libertação vem por meditação e esforço pessoal. Nós podemos observar também o que? O homem no centro. O homem no centro. Então, toda religião, diferente do cristianismo, e essa é a grande diferença, e inclusive essa é a diferença
do cristianismo no aspecto protestante para o cristianismo católico. Por que houve a reforma protestante? Porque justamente essa centralidade da fé cristã estava sendo quebrada na época. Então Deus usa ali Martinho Lutero para vir com a reforma protestante, dizendo que era apenas pela graça de Deus. Constantemente nós percebemos que muitos perdem esse entendimento e passam a se relacionar com Deus, pensando que de alguma forma podem ter mérito diante de Deus. Nenhum de nós temos mérito diante de Deus para coisa alguma, é tudo pela graça de Deus. Amém? Isso é algo muito poderoso. Um grande homem de Deus disse o seguinte: o evangelho começa onde termina o esforço humano. Amém? O evangelho começa aonde termina o esforço humano. Tim Keller, um irmão faleceu, pastor Batista, ele dizia o seguinte: a graça não é justiça atrasada, é o amor imerecido. Agora, quando nós olhamos esse princípio na Bíblia, ele é muito importante para nós entendermos. A Bíblia, crer sempre vem antes das boas obras. A fé, o crer em Jesus, sempre vem antes das boas obras. Na própria, no próprio explanação, usando o nosso irmão Paulo, que foi muito usado por Deus para escrever os livros do Novo Testamento, você vai perceber sempre que a colocação é mostrar a condição do homem sem Deus, que esse homem está perdido, e que de forma alguma, por suas próprias obras, ele pode de alguma maneira merecer a salvação. Então esse homem perdido é objeto da graça de Deus, de um favor que ele não merece. Então isso é um fundamento da nossa fé e nós precisamos estar muito claros sobre isso. E é tão bom quando eu fui ali na casa desse senhor, falando do evangelho para sua esposa, e eu quero falar aqui, o motivo é que ele é um fumante há quase 70 anos, não. Ele começou a fumar cedo, então ele deve ser um fumante há uns 55 anos. E ele teve um AVC severo. Com esse AVC nós tivemos a oportunidade de se aproximar dele. A dor dele, a aflição dele, na verdade, acabou cooperando para o bem dele, para uma oportunidade dele entender a necessidade, como essa vida é finita, como algumas coisas que nós muitas vezes nos apegávamos como dinheiro, como carreira profissional e como tudo isso, diante de uma enfermidade, diante da possibilidade da morte, não é nada. E diante desse cenário aqui, então ele pôde começar a ouvir sobre a graça de Deus. E qual que era o cenário que nós nos deparamos com ele ali? É que ele ainda com a dificuldade, muitos anos fumando, não queria se batizar porque ele não se achava digno diante de Deus para poder se batizar e ser salvo, porque ele ainda está fumando. E o que eu fui falar para ele é justamente que qual é a condição para que ele fosse batizado? Era crer em Jesus, e não se ele fumava ou deixava de fumar. É evidentemente que fumar é ruim para a vida dele, e ele já sabe disso porque o corpo dele e o médico já falou para ele. Mas eu quis dizer da grandeza e da segurança que nós temos em Cristo Jesus, de podermos sermos salvos apenas pela sua graça. Não tem nada a ver conosco, é um presente de Deus, para que ninguém se glorie. O outro cenário, nós já vamos chegar ali, que pode ser muito complicador, é a justiça própria, mas já vou falar sobre isso e vou usar esse exemplo. Mas nós temos que entender que em toda a Bíblia, especialmente no Novo Testamento, nós vamos perceber claramente, que a principal obra que Deus espera do homem é crer em Jesus. Essa é a principal obra. Essa vem antes de qualquer outra boa obra. É a obra principal, é crer em Jesus. E esse foi o texto que eu li no batismo dele ontem, o qual eu fui fazer o batismo dele para a glória de Jesus. E o texto de João, no capítulo 6, versículo 29, Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Essa é a obra de Deus, crer naquele, esta é a obra, crer naquele que ele enviou. Quando você lê lá em 1 João, fala que uma coisa é só necessária: crer em Jesus
e amar uns aos outros. Mas qual que está por primeiro? Crer em Jesus. E qual o resultado de uma fé genuína em Jesus? Vai frutificar em boas obras. Mas quando eu tento frutificar em boas obras antes de crer em Jesus, isso se torna justiça própria. Então ninguém tem mérito diante de Deus. Pense comigo, se as nossas boas obras fossem suficientes para que nós alcançássemos a salvação, Jesus não precisaria ter morrido. Eu pergunto, que boa obra você pode oferecer a Deus por sua salvação? O que o homem sem Jesus pode oferecer a Deus pela sua salvação? Nada. As condições de Deus para alguém ser um substituto de outro era a perfeição. E nenhum de nós por si mesmo tem a perfeição se não seja através de Cristo. Amém? Então, nós precisamos se livrar dessa ideia de merecimento. Olha que interessante aqui. A justiça própria, ela é um grande perigo. O que é a justiça própria? A justiça própria é uma tentativa de parecer justo sem passar pela cruz. O que é a justiça própria? É o homem dizendo, eu não preciso do que Jesus fez. Eu sozinho consigo, pelas minhas próprias obras, alcançar o padrão de justiça, de perfeição diante de Deus. Mas ninguém consegue. Então, a justiça própria é o homem tentando se auto-justificar diante de Deus, sem passar pela cruz. Agora, o grande resultado da justiça própria só gera aparência e não gera frutos genuínos. Nós podemos observar a justiça própria ali no Éden. Quando o homem pecou, o homem tentou produzir ali folhas para cobrir o seu pecado, enquanto isso era impossível diante de Deus. Ali fala, aquelas folhas representam o quê? A obra humana. Da mesma forma, nós podemos encontrar a mesma situação quando Jesus se encontra ali diante da figueira. Não era tempo de frutos ainda, não era tempo, mas ela estava cheia ali de folhas, mas não tinha frutos. Então Jesus mandou que ela fosse amaldiçoada. Por quê? Porque um dos simbolismos ali é da justiça própria, é o homem tentando se cobrir por suas próprias obras para tentar ser aceito diante de Deus. Isso é impossível, irmãos. Nós precisamos ter essa consciência. Tudo é pela graça de Deus. É interessante que a Bíblia fala em Gálatas, no capítulo 5, faz um comparativo entre as obras da carne e o fruto do Espírito. É interessante que as obras da carne, a Bíblia diz que são obras. E quando fala do fruto, fala de algo que é resultado de uma natureza. E é um fruto de quem? Do Espírito. Então, qual é a nossa parte? Nos rendemos ao Espírito e certamente nós iremos dar frutos, porque nós, por nossa própria força, não podemos fazer nada de bom. Tudo que tem de bom em nós é fruto de dependermos de Deus. Então nós não temos merecimento em nada, tudo é a graça de Deus, tudo é ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Então nós temos que parar, né, de pensar nesse merecimento. É tão gostoso. Eu quero perguntar para você aqui, se o médico chegasse para você e falasse, você tem mais um dia de vida. Sabe o grande problema do ser humano? O ser humano tem medo da morte. Por que as pessoas têm tanto medo da morte? Porque não tem a segurança. É ou não é? O que vai acontecer com a minha vida depois que eu morrer? A pessoa ela pode dizer assim, não, tudo vai acabar, mas ela não tem tanta certeza que vai acabar assim. Mas infelizmente muitos filhos de Deus também não têm a segurança. Eles não têm aquela paz, aquela certeza. Por quê? Porque ainda estão divididos entre uma salvação que é pela graça, mas ao mesmo tempo não é pela graça, e vivem numa insegurança completa. E é tão bom saber que nós somos salvos pela graça. Não temos mérito.
Eu gosto de dar esse exemplo constantemente nos retiros que nós fazemos de evangelismo. Eu faço essa pergunta: se você estivesse ali na porta do céu, o anjinho perguntasse para você, por que você tem que entrar aqui? Qual é a condição? Por que você tem o direito de entrar aqui? Normalmente as pessoas vão responder: não, porque eu estou evangelizando agora, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu estou pagando as minhas contas em dia, porque eu parei de torcer para o Atlético. Nada disso nos qualifica para ter a vida eterna. A qualificação nossa para termos a vida eterna é Jesus Cristo. Isso é algo poderoso. É isso que nos dá a segurança. Se você recebeu a notícia do médico hoje, que você tem mais 5 minutos de vida, você tem que estar em paz. Por quê? Porque você sabe que o que te espera é muito melhor do que você tem hoje. Por quê? Porque a tua segurança está em Cristo. Isso é algo fundamental. Nós precisamos aprender o princípio da substituição. Jesus se fez o que não era, para que nós fôssemos o que jamais poderíamos ser. Esse é o princípio da substituição. Então Jesus se fez o que não era, para que nós fôssemos o que jamais poderíamos ser. Essa é a cruz, é o princípio da substituição. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Deus tornou pecado por nós. 2 Coríntios 5, 21. Deus é pecador? Deus já pecou alguma vez? Não, mas o que ele fez aqui? Deus pôs... 2 Coríntios, pois foi por nossa causa. Pois foi por nossa... O meu está dizendo que a NVI está diferente. Por que o meu está diferente do teu? A NVI acontece isso? Era uma falsa NVI então, essa aí. Amém. Vou ler na minha então. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então esse é um princípio. Deus se tornou algo que não era, para nós que não éramos nos tornássemos aquilo que também não éramos. Amém? Então Jesus se tornou pecado, para que nós que éramos pecadores nos tornássemos justos. Nós podemos aqui em Gálatas 3,13, Cristo... Pode continuar com a tua NVI falsa. Gálatas 3,13. Cristo nos redimiu da maldição da lei. Quando que ele nos redimiu da maldição da lei? Vamos ver se... O que ele fez? Quando se tornou maldição no nosso lugar. Quem era o maldito? É uma palavra dura, né? Mas você era maldito. Jesus era o quê? Abençoado. Quem era o maldito? Eu e você. Jesus se tornou o que ele não era, para que nós pudéssemos por ele se tornar o que ele era, o que ele sempre foi e o que ele é. Mas por um momento ali na cruz ele se tornou o que não era e o que nós éramos. Essa é a substituição. É simples. E muitos cristãos têm muita dificuldade, né, de entender isso. Porque isso aqui é algo pela fé. Jesus não era e pecador. Jesus não era maldito. Você também não era justo e também não era abençoado. Foi uma substituição. Ele se tornou o que você era e nós nele se tornamos o que ele é. Amém? Então esse é o Evangelho. Essa é a realidade que nós temos. Isso que nos dá segurança. Amém? Qual é a minha segurança que eu sou justo diante de Deus? É se realmente Jesus era justo. Jesus era justo? Então eu me tornei o quê? Justo. Esse é o ponto. Ok?
Ele era então puro e se fez pecado, para nós que éramos impuros se tornássemos justos. Amém? Ele era abençoado, se fez maldição, para nós que éramos malditos se tornássemos abençoados. Então essa é a realidade da cruz, há uma troca. Charles Spurgeon disse o seguinte: ele morreu a morte que era nossa, para que vivêssemos a vida que era dele. Amém? Agora, em nenhum momento aqui se encaixa você achar que por você mesmo você tem algum mérito. Então isso nos dá uma estabilidade, por quê? Porque agora a nossa segurança se torna Cristo. Se você estudar o Novo Testamento, você vai perceber que você é abençoado, por exemplo, e aí o texto vai dizer em Cristo. Vários textos de Efésios vai dizer em Cristo. Qual é o fundamento? Que eu sou abençoado porque eu estou em Cristo. Por que eu sou filho? Por causa da obra de Cristo, porque eu criei em Cristo. Então o centro é Cristo. Isso nos dá o quê? Uma segurança. Nos dá uma segurança e nos dá uma responsabilidade, você vai ver sobre isso. Então isso é algo muito importante, entendemos o princípio da substituição. Uma vez eu fui falar com um jovem, tentei, e ele, não, eu não sou justo. Por quê? Porque ele estava baseando naquilo que ele faz, não naquilo que ele crê. Amém? Vamos colocar lá Romanos capítulo 5, verso 17. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, quem foi esse um só? A de Adão. Muito mais aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. É o princípio que eu te falei. Tudo está baseado em quê? Em Jesus Cristo. Esse é o Evangelho. É tão gostoso pregar, meu irmão. É tão gostoso fazer uma casa de paz quando você tem esse fundamento. Tira o homem do centro, tira o cigarro dele do centro e coloca Jesus no centro. E as coisas vão começar a se alinhar. Aí então você pode dizer que você está chegando ali com uma boa notícia, boas novas. Eu vim te contar a boa notícia aqui. Não tem nada a ver com você. Tem um substituto que se fez o que você era para que você fosse, se tornasse o que ele é. Amém? Toda a glória seja dada ao nome de Jesus. Isso é algo poderoso. Pode continuar aqui, verso 18. Consequentemente, como uma só transgressão resultou em condenação para todos os homens, porque muitos acham injusto, pô, Adão pisou na bola e eu me dei mal. Mas Jesus obedeceu e você se deu bem. Ok, está tudo resolvido, Jesus resolveu a questão. Um errou e trouxe muito problema. Um só acertou e trouxe solução para todo mundo que crê. A solução já está disponível para todo mundo. Agora, você precisa se apropriar pela fé. Amém? Assim, por um só ato de justiça, veio a justificação que dá vida a todos os homens. Tá claro, eu preciso desenhar. Vou ler de novo, porque talvez você está dormindo ainda, pensando no chocolate de pistache. Que eu ganhei um ovo de pistache. Sem inveja, tá? Vai Cacau Show, moreninho pra cá, branquinho pra cá, para ninguém falar, né, de racismo. Verdinho no meio. E ficou tudo certo. Amém, minha esposa foi buscar para mim lá no Bacaxiri ontem. Glória a Deus. Bom, né? E é gostoso, meus irmãos. Depois eu mando foto para vocês. Olha que coisa linda. Vamos entender de novo. Esse versículo, quando caiu no meu coração, caiu como uma bomba de alegria, de paz.
Agora, o versículo anterior nos dá algo muito interessante. Ele diz o seguinte, que por 2 fundamentos que você tem que ter na sua vida, você vai reinar em vida. Pela graça, pode voltar lá ao versículo ali, nessa versão diz muito mais aqueles que recebem, diga recebem. Irmão, tem gente que não sabe receber. Tem gente que tem dificuldade de receber as coisas dos outros. Existe uma cultura, principalmente do interior, que se você recebe alguma comida na sua casa, você tem que devolver aquele prato com outra comida. É ou não é? Tem muita gente querendo, é o contrário até. Ele quer dar comida primeiro para Deus, para ver se Deus dá alguma comida de volta para ele. Mas no Evangelho, Deus não tem troca com Deus. Ou você recebe pela fé a bondade dele, ou não tem acordo. Então está falando aqui uma coisa assim, Paulo usa esse texto muito forte, muito mais aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça, as riquezas da graça. E o que? Dádiva é presente, o presente da justiça, reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Então aqui está te dando a fórmula, aqui bem simples, para que você reine sobre aquilo que reinava sobre você, inclusive o pecado. Você tem que aceitar essa graça e essa justificação que procede da justiça de Cristo. Amém? Então isso é algo muito importante. Pode passar. Assim, por um só ato de justiça, vem a justificação que dá a vida a todos os homens. Verso 19. Porque, como por meio da desobediência de um só homem, são muitos os que foram feitos pecadores. Assim, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então, aqui está dizendo o seguinte, é por 2 atos de obediência? Jesus e o teu? Que você é feito justo? É por um ato de obediência. A obediência de quem? De Jesus. No versículo anterior, você observa que a justiça de Deus, ou no versículo, na verdade, 17, você vai entender que por essa graça e por essa presente chamado justiça, você pode reinar em vida. Amém? Então isso é interessante. Isso te dá segurança para todos os momentos da sua vida. E nós temos que tomar cuidado com o perigo da justiça própria. Porque ela nos impede de estar justamente nesse lugar que nós podemos reinar em vida. Nós só podemos reinar em vida se nós aceitarmos o presente chamado graça e justiça. E essa justiça vem por intermédio da obediência de Jesus. Eu já contei isso para os irmãos, mas gosto muito, me sinto muito alegre com o meu Jesus e me sinto muito feliz por acreditar nessa verdade. Foi quando eu estava enfermo. Olha que a vida vai passando, né? Agora em janeiro vai completar 5 anos que eu tive o AVC. Agora no meio de setembro eu vou fazer a última ressonância magnética para oficialmente receber alta. Faz uns 2 anos e meio que eu não faço ressonância. Está tudo bom, está tudo fluindo, tem sangue para lá, sangue para cá. Está tudo perfeito. Agora, no momento de maior dificuldade, qual que foi a minha segurança? Como eu poderia ter certeza de que eu estava apto para receber a cura? Na época eu recebi algumas pessoas conversavam comigo, tentando me motivar, e uma delas falou: é claro que você vai ser curado, você tem até uma igreja na tua casa. Eu falei: será que dá com a igreja? Será que Deus aceita a igreja na minha casa? E eu posso ficar seguro? Eu falei: puxa, mas tem domingo que eu não estou tão contente de receber aqui a igreja. Puxa vida, Deus. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a fazer um monte de promessa para Deus. Vai que Deus gosta da minha promessa e resolve fazer um negócio comigo. Eu prometo para o Senhor que vou ser um pastor bonzinho. Vou pagar pizza para os irmãos depois do culto. Gostaram, né? Vou ser um pastor bonzinho. Eu gosto de brincar com a minha esposa, né? Eu sou bonzinho. Será que
Será que eu analisando as minhas boas obras era suficiente para que eu estivesse confiante de que Deus iria me favorecer? Certamente não. Eu posso enrolar você, mas não posso enrolar Deus. É ou não é? Eu posso enrolar você, mas não posso enrolar Deus. Todo mundo sabe aqui que você não merece. Ou deveria saber que você por você mesmo não merece. Talvez você olhe os irmãos e fale assim, é tudo, poxa, queria ser igual aquele irmão. Eu nunca esqueço, anos atrás, muitos anos atrás, eu via sempre chegando um casalzinho bem bonitinho no culto, já com uma idade mais avançada, assim, devia ter não tão avançada, mas uns 60 anos talvez. E eu cheguei para eles assim e falei, puxa, eu estou achando que vocês seriam um bom casal para cuidar dos casais aqui da igreja. A mulher falou para mim no canto, pastor, ele me bate direto. Eu falei, puxa, o que o senhor queria que a gente fizesse mesmo? Não, que fossem os primeiros alunos do curso de casais que eu vou dar. Ou seja, eles aparentavam estar muito bem. Então eu posso, né? Você pode falar assim, nossa, né? Pastor ainda gosta de vender que é espiritual, do espirituoso. Ele prega sobre oração como se orasse todo dia incansavelmente. Muitas vezes, mas ele está pregando para ele. Alguns ainda falam, eu estou pregando para mim hoje. Que bom quando fala. Amém? Então nós somos dependentes do quê? Da graça de Deus, da justiça de Cristo. Agora, essa verdade aqui, ela já estava queimando no meu coração. Naquela época. E ela foi fundamental para que eu pudesse ter segurança. Tanto que na época nós começamos a cantar aqui depois. E aí os irmãos até não sabiam porque eu ficava tão quebrantado, né? Aquela canção, Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Por quê? Porque eu coloquei o meu coração e a minha fé na obra de Cristo. E quando vinha qualquer dúvida eu lembrava, Jesus, foi a tua obra. Foi a tua justiça, é a tua graça. Aí eu ficava cheio de autoridade. Eu gosto de uma palavra que eu vejo nas redes sociais, o Tom usar lá juntamente com o Yuri e o Henrique, que ele fala da oração da legalidade. Por quê, irmãos? Tem umas canções que nós cantamos, de vez em quando até aqui canta também, que Deus me aceita assim como eu sou. Que é mentira. Isso é uma mentira. Deus não aceita. Tem como que é aquela canção que diz, Deus me aceita como eu sou? Não. Tem uma aí que de vez em quando nós cantamos aí, ela nessa parte ela é uma heresia. Por quê? Porque Deus não aceita você como você é. Deus te aceita em Cristo. Por que Deus te aceita? Porque você está revestido de Cristo, da justiça de Cristo, da obediência de Cristo. Porque você depositou a sua fé em Cristo. Por isso você é um cristão. Então Deus não te aceita como você é. Deus te aceita em Cristo. E quando Deus olha para Cristo, Deus vê alguém perfeito. Por que o Espírito Santo pode habitar em nós? Porque agora nós fomos feitos justiça de Deus. Por que nós podemos entrar no Santo dos Santos? Por quê? Por causa do quê? Não, por causa que você é um líder de igreja, pô. Aí você pode entrar no Santo dos Santos, você chega lá e fala assim, está chegando o líder da MI. Por que você pode ter confiança? Porque a obra de Cristo foi perfeita. Amém? Diga glória a Deus. Isso é poderoso, amém? Então tinha segurança por causa de Cristo. Por que eu me indignava no mundo espiritual e repreendia o diabo? Porque a doença é legal. Porque Cristo se fez maldito, para que eu que era maldito fosse abençoado. E quando eu leio Deuteronômio 28, o que eu leio? Qual que era uma das maldições? Era justamente
problema financeiro. Não estou prometendo aqui dizendo que o evangelho é uma promessa de você ficar milionário, mas não é ficar miserável também. Não. Não é uma promessa de ser milionário, alguns podem até ficar. Estou torcendo que seja alguém de vocês para vocês me ajudar. Amém? Não está errado também, Deus pode despejar em alguns ali por um propósito. Amém? Agora, miséria também não. Miséria era uma das maldições da lei. Mas Cristo se fez maldição no nosso lugar. Cristo se fez miserável no nosso lugar, para que você não fosse mais miserável. Então, quando fala da oração da legalidade, nós temos que entender também o público que nós estamos falando. Você tem que entender que a maior parte dos livros do Novo Testamento foi escrito para a igreja e não para os ímpios. Você não pode dar para o ímpio aquilo que é da igreja. Por quê? Porque a igreja está em Cristo, o ímpio não está em Cristo. Primeiro ele tem que crer em Cristo, se tornar legalmente legítimo. Por isso a oração da legalidade, eu gosto desse termo. Quando há ímpios podem ser curados, sim, Deus é bom, eles podem comer das migalhas que caem da mesa. Mas os filhos, por legalidade, por causa de Cristo, podem sentar na mesa e comer do banquete. Cai migalha para o mundo, por causa da bondade de Deus. Mas a legalidade para desfrutar do banquete é para os filhos. Por causa de quem? De Cristo. Amém? Por causa de Cristo. Isso é algo poderoso. Algumas coisas aqui que são práticas, quando entendemos que nada é por merecimento. Primeira coisa, nos tornamos mais humildes e mais confiantes. Humildes e confiantes. A primeira coisa que o Evangelho faz é destruir o orgulho humano. Por quê? Eu conheço boas pessoas. E eu quero dizer para você, o inferno vai estar cheio de boas pessoas. Lotado de boas pessoas. Porque no inferno vai estar cheio de gente que merece. E no céu vai estar quem não merece, mas que creu na graça de Deus. Está cheio de gente que é bom pagador. É ou não é? Não torce para o Curitiba. Vai agradar o Sandro um pouco. O cara está triste, né? Apesar que esse ano está ruim para o Atlético, né? Meu Deus, perderam para um time aí. Eu fui descobrir depois. Pena que eu fui descobrir depois. Mas lembrei agora. E tu vai ouvir isso agora. O Atlético perdeu na semifinal do Campeonato Paranense para um tal de Maringá. Parece por 3-0. Que o Senhor te liberte dessa praga. Nos tornamos mais humildes. Por quê? Porque diante da justiça de Cristo, o que é a nossa justiça? Não passa de trapo de imundícia. Está aqui de um lado Deus falando, você pode chegar diante de mim com a justiça do meu filho. E aí você do lado querendo oferecer outra justiça, a tua, a minha. Então quando nós entendemos o Evangelho, nós ficamos mais humildes, falando, poxa, não é o comparativo entre o Renan e o Cleberson, é o comparativo entre o Renan e Jesus. Você está entendendo? Você pode até socialmente ser uma pessoa boazinha, mas o comparativo não é entre você, bonzinho, e o teu vizinho, mauzinho. É o comparativo entre a sua justiça e a justiça de Cristo. Não tem conversa. Até as nossas boas obras são suspeitas. É ou não é? Eu nunca conheci um dizimista. Nunca conheci. Eu nunca conheci. Onde você almoçou hoje? Oi? Não, casa de quem? Eu não sei quem pagou lá hoje. Separaram o dízimo certinho? Você está entendendo? Ah não, eu dou o dízimo.
Do bruto ou do líquido? Vai que Deus só aceita do bruto e você só estava dando do líquido. Já deu ruim? E os presentes que você ganhou? E a comida de graça que você comeu na casa dos outros? Nem dizimista fiel você nunca foi. E se nós formos mais profundos, as motivações, todas as motivações das suas boas obras foram puras? Ou você já fez alguma coisa boa porque você queria ter algum interesse? Alguma contrapartida? Preparar o terreno para você ter alguma vantagem depois? Não temos segurança. Então nós ficamos, quando nós entendemos o nível da justiça de Cristo da nossa, sabe o que nos tornamos? Humildes. Bem humildezinho. Quando alguém vem falar para você, não, você vai ser curado, porque você é um líder de mim. Você fala, para. Eu quero deixar Jesus no centro, não as minhas obras. Vou deixar Jesus no centro. Agora, fique imaginando, irmãos, a pessoa que se batiza porque parou de fumar. A pessoa chega, ela primeiro não quer se batizar porque fuma. Aí ela luta um mês com o entendimento errado do Evangelho. Em vez dela querer parar de fumar, porque agora ela é uma nova criatura, nenhum vício pode ter controle sobre ela, ela está em Cristo, Cristo libertou ela de qualquer coisa, Cristo estava no centro. Mas vamos imaginar, ela não entendeu ainda Cristo do centro, aí ela fala assim, não, eu vou me batizar, porque falaram que se batizar é salvo, então eu quero ser salvo, eu estou quase morrendo aqui, eu quero ser salvo, vou parar de fumar. Parei 30 dias, cheguei para o batismo, ele me liga, pastor, pode vir, estou preparado. Aí ele vai para as águas assim já, ó. É ou não é? É o cara, agora eu estou preparado para o batismo. Não entendeu nada do Evangelho. Era melhor ele fumando, Senhor, se não fosse a tua graça, Pai, obrigado. Ô Pai, se não fosse a tua justiça, eu estava lascado. Eu vou lá, meu, sepulta, o Senhor me substituiu, essa praga, não sei o que, é coxa branca ainda. Esse coxa branca, sepulta tudo. É só pela tua graça, Senhor, só pela tua graça. Aí ele vê, puxa, é pela graça mesmo. Aí ele aprende, Senhor, pela tua graça agora eu quero parar de fumar. Aí ele vai pela graça e funciona. Ele vai quebrantado, ele vai na dependência do Espírito, ele vai na dependência de Deus. O outro está falando, eu já parei de fumar, agora deixa comigo. Qual que é o próximo passo para ser um cristãozão bonzão da comunidade Amar? Não entendeu? Batizou? Sem entender o princípio do Evangelho, não temos mérito nenhum. Não temos mérito nenhum, é graça de Deus. Por entendermos que tudo é fruto da graça, nos tornamos mais humildes. Porque reconhecemos que não foi por causa de nós, foi por causa de Cristo. Mas ao mesmo tempo nós nos tornamos mais confiantes. O que é que eu não posso vencer e fazer com a graça e a justiça de Cristo? Nós ao mesmo tempo nos tornamos mais confiantes. Primeiro eu me torno ali quebrantado e humilde, reconhecendo que por mim mesmo nada posso. Mas depois de entender a graça de Deus, eu me levanto em fé e digo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí eu posso liderar, eu posso fazer uma casa de paz, eu posso olhar para o cigarro e falar, você não me domina mais, porque por causa da graça de Deus. Você olha para o cigarro e diz, o pecado não terá domínio sobre mim, porque não estou debaixo do mérito próprio, eu estou debaixo da graça de Deus. A mentira não mais me domina, a depressão não me domina mais, uma vida sem sentido não me domina mais, porque Cristo vai estar no centro do que você vai falar, por causa da graça de Deus. Sou o que sou por causa da graça de Deus. Outro princípio, né? O grande homem de Deus disse o seguinte, a humildade cresce quando reconhecemos que tudo de bom em nós vem de Deus. Tem gente que tem baixa estima e tem gente que tem alta estima, tudo é carne. A baixa é alta. Quem que está no centro? Você. Baixa estima também é você. Ai, eu sou fraco. Ai, ninguém gosta de mim. Ai, não me ligaram na Páscoa. Ai, deram chocolate para minha tia, não deram para mim. Ai, pss, a tua bunda.
Autoestima o cara também, eu sou o cara, faça acontecer. Deixa comigo, pastor, manda para mim esse demônio que eu resolvo. É ou não é? Nosso negócio não é isso, irmãos. Nós temos que sair do centro. Eu estou indo em nome de Jesus, eu posso em nome de Jesus, eu faço em nome de Jesus, vai acontecer por causa de Jesus, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim, e a vida que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Quase deu um rap do Lucas Machado. É ou não é? Eu sou rapper agora. É ou não é? Algumas pessoas começam no Espírito e depois vão para a carne. Eles começam confiando na obra da cruz, depois passam a confiar em si mesmo. E começam a afundar. E começam a fracassar. Então, humildes e ousados. Outro princípio, paramos de tentar barganhar com Deus e passamos a viver pela fé. Esse é outro princípio. Barganhar é achar que posso oferecer algo além da fé em Jesus para Deus. É uma barganha. Mas a principal obra que Deus espera de mim é crer na obra de Cristo. Amém? Você pode observar, toda pessoa na hora da... Senhor, você está vendo meu casamento, mas eu prometo que liderarei por 7 anos, se tu me salvar dessa. É uma promessa, né? Promessa tola. Vamos avançar aqui. Olha que coisa poderosa. A graça começa onde termina o comércio com Deus. Pega essa frase. A graça começa onde termina o comércio com Deus. Por isso que eu gosto que você venha aqui contribuir sem comércio com Deus. Sem comércio com Deus. Amém? Aqueles que não vivem por merecimento próprio, eles se tornam devotos de Jesus. Eu gosto da palavra devoto, né? Porque a gente lembra a forma positiva da religiosidade no aspecto daquelas pessoas que são devotas de algum santo por ignorância. Mas elas são o quê? Gratos àquela entidade. O que significa ser devoto? É um sentimento de afeição, afeto e entrega a algo ou alguém. Quando nós entendemos que não tem mérito nosso, é Cristo, o sentimento que gera no nosso coração é de devoção por Jesus. Eu sou um devoto de Jesus. Eu sou um devoto de Jesus. Meu irmão, quando você recebe um diagnóstico que não ia mais falar e agora não para de falar no culto, ainda eu sei que 3 aqui estão pensando desse lado, que já devia ter acabado o culto. E mais 4 desse lado. Ó o profeta. Aí o cara pensou aqui, não, 4 não, só eu já falei com 5 aqui que queria que tivesse acabado. O profeta errou. Devoção por Jesus é algo muito, muito lindo. Sabe, você vai servir porque você é devoto de Jesus. Você quer vir ao culto porque você é devoto de Jesus, porque você está grato a Jesus. Em outras palavras, enche o nosso coração de gratidão. A verdadeira devoção nasce da gratidão. Quem foi perdoado profundamente, ama intensamente. Você se torna alguém que ama a Deus intensamente, porque você é um devoto da cruz. Você é um devoto do seu Senhor, você é um devoto do seu Salvador. Você sabe que não poderia ter feito nada de bom para se salvar, e Ele veio e fez o que você não poderia fazer jamais. Você é um devoto da cruz. Amém? Temos temor de desperdiçar essa graça. Quem entende que a graça custou a vida de Jesus, não vai querer viver de qualquer maneira. Amém? E eu quero falar aqui com isso. Você não tem mérito na santidade. Ah, Cleber, mas eu estou andando em santificação. Você está andando em santificação por quê? Diga, por causa da graça. Coloca lá Romanos 6,14. E você vai ler em voz alta aí. 1, 2, 3.
Amém? Qualquer pessoa que falar para você que está andando na graça, mas vive no pecado, não está andando na graça, ele acha que está andando. A graça é que te liberta do pecado. Não existe santidade sem a graça. E não existe qualquer um que diga que está na graça sem santidade. Então, se tem alguma coisa boa em você, é fruto da graça. Você não tem mérito nisso. Você apenas não está desperdiçando a graça que te foi oferecida. Você não tem mérito por estar andando em santidade. Apenas você tem temor de desperdiçar a graça que Deus te ofereceu. Você não está brincando com a graça, porque a graça é vida de Jesus. Então você não tem mérito pela santidade, você não tem mérito pelas boas obras. Você tem a responsabilidade com a graça que recebeu. É isso que eu acredito que vai acontecer no tribunal de Cristo. Nós vamos responder a Deus pela graça que recebemos. Seja dons, talentos, habilidades, recurso, tempo, tudo é graça de Deus. Você está respirando pela graça de Deus. Você tem algum recurso financeiro pela graça de Deus. Você tem saúde pela graça de Deus. O que você está fazendo com a graça que você recebeu é a pergunta que Deus vai te fazer. Então temos que ter temor com a graça que nós recebemos de Deus, que nós vamos responder por ela. E por fim, irmãos, pode subir aqui os irmãos do louvor. Não vai cantar aquela heresia lá não, né? Nem lembro dela. É assim mesmo, a gente esquece quando a gente peca. Eu vou lembrar dessa heresia aí, mas eu não lembro de vocês ter cantado essa heresia ultimamente. Mas há um tempo atrás o Anderson cantou. Lembrou da música? Lembrou? Qual é a música? Ei, vai pra lá, Rock, vai! Vai pra lá! O Silvio Santos, ei, chama outro, vai, tá pra tua cidade. É? Então vai, então canta aí. Deus te ama como você é, não, tá certo, até aí tá. Não é essa não. Deus te ama é uma coisa, ser aceito por Deus, Deus te ama de qualquer maneira. E só vai ter gente amada no inferno também. Todo mundo que vai estar no inferno é amado por Deus. A pessoa diz assim, mas Deus me ama, que bom, mas vai ter todo mundo que está no inferno vai amado de Deus. Não tem nenhum que vá para o inferno que Deus não tenha amado. Agora a questão é o que nós fazemos com esse amor. Por fim, quando eu me liberto dessa mentalidade do merecimento, passamos a acreditar que todos podem ser transformados. Todos. Por quê? Porque não olhamos para a pessoa, olhamos para a graça. Deus tem o poder de transformar qualquer pessoa. Olha que o nosso irmão Paulo diz: esta palavra é digna de confiança e merece plena aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. A humildade, esse era um homem ousado, ao mesmo tempo ele diz, sou o que sou pela graça de Deus. Só que ele diz que essa graça não se tornou vã, antes ele trabalhou muito mais, todavia não ele, mas a graça de Deus. Puxa, é um negócio muito delicioso. Amém? Então é o seguinte, se Deus, a graça te alcançou, está te transformando, ela pode fazer isso com qualquer pessoa. Por isso vamos pregar o Evangelho. Vamos pregar o Evangelho, porque Deus é bom. Amém? Se coloca de pé. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar porque Ele vive de novo. Amém? Porque Ele vive. Você pode crer no amanhã, porque Ele vive. Amém? É por causa dEle. Você pode estar confiante que dias melhores virão na sua vida por causa dEle. Amém? Não tem a ver com você. É apesar de você. E é por causa dEle. É por causa dEle. Amém? Foque na graça dEle. Foque na graça dEle. E você vai encontrar uma força que você jamais teria para lidar com qualquer coisa. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos pegar a ceia. Vamos passar a ceia. Vamos louvar. Vamos louvar o Senhor. Vamos adorar o nome de Jesus. Aleluia. Ele está vivo, está no meio de nós. Está entre nós, está em nós. E Ele é por nós.
E se Deus é por nós, quem será contra nós?